7, vamos agora para a igreja de Pérgamo. Então aí no mapa nós avançamos aí de Patmos, daí de Patmos passamos em Esmirna, depois fomos para Éfeso, depois para Esmirna e agora chegamos em Pérgamo. Só lembrando, Éfeso representa a primeira fase da igreja cristã, que era aquela fase pura, a fase dos apóstolos, que foi do ano 31 até o ano 100. A segunda fase já não tinha mais os apóstolos. Foi a fase da igreja perseguida. Foi do ano 100 da morte de João até o ano 313, quando acabou a perseguição. Certo? Então agora nós vamos para o terceiro período da igreja cristã, que já é um período mais complicado, é um período bem triste, na verdade, trágico para a igreja, porque foi um período de transição. A igreja até então era uma igreja pura, era uma igreja que se mantinha fiel à doutrina dos apóstolos. Mas a partir de Pérgamo, a igreja começou a se corromper. A igreja cristã no geral começou a se corromper. Certo? Nós vamos ler aqui o texto. Diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Perceba com a maneira como Jesus vai se descrevendo para cada igreja. Jesus se descreve de uma maneira precisa para a realidade de cada uma delas. Então, para Éfeso, Jesus se apresenta como aquele que passeia entre as igrejas. Para Esmirna, ele se apresenta como aquele que venceu a morte, porque os cristãos de Esmirna estavam sofrendo a morte, estavam sofrendo perseguição. E para a igreja de Pérgamo, que era uma igreja que já estava ficando rebelde, já estava sendo adulterada, Jesus se apresenta como que tem a espada de 2 gumes. Ou seja, com a minha palavra eu vou repreender você. E eu vou dividir você a ponto que você possa se converter. Então olha o que Jesus diz: Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Lembrando que os nicolaítas, a gente já falou lá no dia de Éfeso, era aquele povo que ensinava que o espírito era que prestava e a carne não prestava. Você tinha que ficar se torturando, se flagelando para ver se sua carne se purificava. Sua natureza carnal, né? O espírito é que prestava e sua carne não. Então eles tinham que ficar causando dor ao seu próprio corpo. Aí outra: portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Tem como a gente identificar todos os elementos comuns às igrejas aí nessa carta? Tem. Nós temos no verso 12, nós temos a apresentação de Jesus. Nós temos o elogio, que é o verso 13, querendo dizer que os fiéis, mesmo situados no trono de Satanás, eles se mantêm firmes, eles conservam o nome de Jesus. Tem esse mártir aí chamado Antipas, que morreu testemunhando por Jesus, mesmo sofrendo perseguição. Temos a aprovação do verso 14, de que no meio deles tem os que ensinam a doutrina de Balaão. E temos a reprovação, sim, já vimos, essa é a reprovação, verso 14 e 15. E o verso 16 é o conselho: arrependa-se, porque senão eu vou lutar contra eles com a espada da minha boca. E a promessa, que é o verso 17. Então, esses aí são os 5 elementos comuns que tem em todas as cartas. Uma carta ou outra não tem, uma carta não tem reprovação,
tem umas cartas que nem tem elogio, e essa carta de Pérgamo, por exemplo, tem todos os elementos. Mas o que era a cidade de Pérgamo? Como era essa cidade? Vamos estudar primeiro sobre a parte física, sobre a cidade real de Pérgamo, e em seguida nós vamos para o período histórico da igreja de Pérgamo, na fase da igreja. Pérgamo foi a principal província da Ásia por 200 anos. Foi uma cidade assim bastante rica, uma cidade bastante importante na Ásia Menor, e ela chegou até a rivalizar com Éfeso. Éfeso foi uma cidade muito poderosa também, e Pérgamo começou a se destacar e manteve seu status por muito tempo. Esse status poderoso por muito tempo. Então era a principal rival da cidade de Éfeso. Eram duas grandes cidades muito importantes. O significado do nome Pérgamo pode ser cidadela, ou se não, acrópole, certo? Então, a característica principal da igreja cristã no período de Pérgamo, na fase de Pérgamo, foi justamente a exaltação. Então combina muito o espírito da cidade de Pérgamo com a fase da igreja de Pérgamo. Porque a cidade de Pérgamo é uma cidade que estava procurando exaltação, estava procurando crescimento, procurando glória, certo? Então a fase da igreja cristã também é um período assim, da igreja perseguida, da igreja que ficava de escanteio, que estava sendo escorraçada em todo o Império Romano. Agora ela passa de perseguida para idolatrada. Agora ela é a igreja oficial do Império Romano. Então, esse período da igreja de Pérgamo, ele vai do ano 313, daquele edito de tolerância de Milão, ou seja, a partir dessa data não vamos mais perseguir cristãos, não vamos mais matá-los, não vamos mais torturá-los, e até o ano 1538, que é o início da supremacia papal. Ou seja, esse período de Pérgamo, como eu disse, foi uma transição lenta, foi uma transição gradual de perseguida para a religião oficial. E quem foi responsável por fazer isso, para acelerar esse processo, foi Constantino. Eu disse a vocês ontem, Constantino, ele implementou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, certo? Ele implantou isso de forma oficial e misturou elementos da religião antiga dele, que era o mitraísmo, misturou com o cristianismo e fez um sarapatel ali, e ali ele colocou isso para todo o império, para todo mundo seguir essa religião mesclada. Assim ele agradava gregos e troianos, agradava quem era cristão e quem era pagão, porque tinha elementos comuns ali nessa religião. Então houve um processo de legalização do cristianismo. No ano 313 foi esse edito de tolerância de Milão. No ano 380, Teodósio I promulgou um edito tornando o cristianismo a religião exclusiva do Estado, certo? E no ano 392, por meio do edito de Constantinopla, os cultos pagãos tornaram-se ilegais. E vocês sabem que todo estudo bíblico que a gente fala tem sempre o estudo o mandamento esquecido e depois tem do sábado para o domingo. E a gente sempre fala que em 7 de março de 321 foi quando Constantino colocou o domingo como um dia sagrado, em vez do sábado, certo? Então tudo isso, gente, é um processo, tudo isso aí é uma mudança gradual. A igreja começou a ganhar status, começou a ganhar pódio, começou a ganhar fama, certo? E aí, gente, vamos nos concentrar aqui, olha, num detalhe bastante importante. O Império Romano ele acabou no ano 476. E esse foi mesmo no meio do período de Pérgamo. Lembrando, Pérgamo foi do ano 313 até 538. O Império Romano acabou bem no meio, 476. Então o cristianismo foi colocado como religião oficial do Império e depois o Império acabou. Mas todos os países que faziam parte do Império Romano já estavam seguindo o cristianismo, já estava popular, já estava famoso em todos os países do Império. E aí, gente,
aconteceu o seguinte. No ano 533, o imperador Justiniano ele declarou o Papa João II como cabeça de todas as igrejas. Olha aí. Então, foi aí que começou o processo de supremacia papal. O bispo de Roma, o bispo era como se fosse o ancião da igreja de Roma, ele começou a ter status porque era a igreja da capital, era a cidade principal do Império Romano. Então, o papa que ficava lá, o bispo que ficava lá, ele começou a ter uma certa influência sobre os outros, certo? Os bispos das outras igrejas ao redor do Império começaram a ter uma certa consideração, viram uma certa imponência naquele bispo que ficava em Roma. Então, esse decreto aí de Justiniano declarou o Papa, que era o bispo de Roma, como cabeça de todas as igrejas, ou seja, ele é o líder supremo da igreja cristã. Todos vocês devem obediência a esse bispo aqui. Aí acontece aquele episódio que eu falei lá no estudo do livro de Daniel. No ano 538, até o ano 538, teve 3 países, 3 tribos bárbaras que não se curvaram a essa ordem aí, certo? O Papa ganhou esse poder, tanto religioso quanto militar. O Papa tinha um exército, o papado tinha um exército, tinha soldados. Então, 3 tribos bárbaras, elas disseram, não, a gente não vai cair nessa não, a gente não vai se prostrar, a gente não vai se curvar a esse poder todo que o papado tem agora, não. Então, 3 tribos bárbaras foram extintas: os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Então, no ano 538 foi quando os ostrogodos foram expulsos pelo papado. Então, as outras 7 tribos bárbaras continuaram, elas se curvaram ao poder do papado, então aí até hoje se tornaram países da Europa bastante conhecidos. Mas essas 3 tribos aí que se revoltaram, que não quiseram aceitar o papado, essas 3 tribos voaram no pau: os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Então, no ano 538, o papado assumiu um poder como nunca antes, um poder geral sobre o mundo. Todo mundo agora devia obediência ao papado. Ele conquistou esse status grande de poder. Mas vamos nos concentrar aqui nos detalhes da carta. Vamos voltar aqui para a carta. No verso 13, fala que Jesus conhece o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Vamos lá, vamos primeiro falar da igreja física, depois vamos voltar para a igreja, para a fase da igreja, né? Na igreja física de Pérgamo aconteceu o seguinte. Vou voltar lá para Pérgamo. Na igreja física de Pérgamo, gente, na verdade, se vocês forem considerar aqui um detalhe bastante importante, quando a Babilônia ela foi derrotada pela Pérsia, vários sacerdotes babilônicos, eles se instalaram na região de Pérgamo e ficaram lá. Ficaram lá por muito tempo, certo? E ali, em Pérgamo, era um lugar de bastante idolatria. Era um lugar muito corrompido, certo? Era um lugar onde foi o local do primeiro culto a um imperador romano vivo. Ou seja, eles cultuaram, eles adoraram um homem vivo. Disseram que aquele homem era Deus. Foi em Pérgamo. Um templo ele foi construído e dedicado à adoração conjunta da deusa Roma e do imperador Augusto. Ou seja, ali era um lugar da descrença mesmo. Então, Pérgamo era a capital religiosa da Ásia Menor. Era o centro do pensamento grego e da adoração ao imperador. Então, tinha bastante templos pagãos e
E é por isso que Jesus chama esse lugar de trono de Satanás, porque ali era um lugar, a cidade de Pérgamo, a real cidade de Pérgamo, era um lugar bastante corrompido, na verdade. Então, agora trazendo para um aspecto maior, vamos para a fase da igreja cristã. Por que chama de trono de Satanás aí? Porque foi justamente nesse período que a igreja se corrompeu e foi aí, nesse período, que o papado assumiu o controle. Então é por isso que Jesus chama de trono de Satanás. Porque é nesse momento aí que o poder do mal, ele assume agora uma esfera, ele assume agora um poder como nunca teve antes. Isso, Nefetes, essas fotos aí de Pérgamo são como estão hoje em dia. E por que esse poder do mal é tão perigoso? Então vocês lembram lá do chifre pequeno? Pronto, o chifre pequeno é isso aí. De todos aqueles animais de Daniel, do 2, do 7, do 8, né? Aqueles animais ali, todos eles representam impérios mundiais. Todos aqueles impérios perseguiram o povo de Deus, mas o povo de Deus sobrevivia. O povo de Deus aguentava tribulação após tribulação. Mas aí quando o texto vai falar do chifre pequeno, o texto sempre mostra o chifre pequeno como sendo o mais perigoso de todos. Porque o chifre pequeno, ele era pequeno, mas ele derrubava outros 3 chifres. Ele tinha uma boca que falava como um homem e blasfemava contra Deus, perseguia os santos do Altíssimo. Então o chifre pequeno é o mais perigoso de todos porque ele é a junção do poder político com o poder religioso. Então por isso que o papado ele foi um grande vilão de todas essas histórias, porque ele perseguiu o povo de Deus durante a Idade Média. Então nós vamos ver hoje, nós vamos ver amanhã, e acho que depois de amanhã também, nós vamos ver todo esse desenrolar da perseguição. Como foi que o papado perseguiu o povo de Deus? Como foi que a verdade ela foi restaurada? Porque no período papado a verdade ela foi escondida, ela foi quase extinta. Mas aí teve as pessoas que restauraram a verdade, certo? Então, esse Antipas que fala aqui foi um mártir real, foi uma pessoa que morreu por Jesus lá na cidade de Pérgamo. Mas no aspecto maior da fase da igreja cristã, esse Antipas representa todas as pessoas que ainda se mantinham fiéis à verdade, mesmo com a igreja corrompida. Porque Deus sempre teve os seus fiéis. Deus sempre teve os seus fiéis. Às vezes, gente, eu estou explicando isso aqui na escola sabatina e eu percebo que as pessoas ficam confusas. Porque tem 2 tipos de perseguição. Até então, no período de Éfeso, no período de quem fazia perseguição era o Império Romano, era o poder político. E quem era perseguido eram os cristãos de um modo geral, porque eles eram todos, a minoria. Depois que o Império Romano acaba e que a igreja cristã ela assume o controle, agora quem persegue é a igreja romana. E quem é perseguido são aqueles que não concordam com a igreja romana. São aqueles cristãos que não aceitam a tradição dos homens, mas continuam se apegando à palavra de Deus. Então só mudou agora quem é o perseguidor e quem é o perseguido. Certo? Então coloque isso na sua cabeça. No período dos apóstolos e no período de Esmirna, quem era o perseguidor? O Império Romano, os imperadores, os Césares. E quem era perseguido eram todos os cristãos, porque os cristãos eram a minoria. E no período da igreja, no período de Pérgamo, Tiatira e Sardes, quem é o perseguidor? A igreja romana. Aí vale outro parêntese. Quando Jesus fundou a igreja era a igreja católica, apostólica, cristã. Católica porque é universal. O nome católico significa universal. Apostólica porque os fundadores eram os apóstolos. E cristã porque Jesus é quem deu origem ao cristianismo. Certo? Então a base da igreja é Jesus. Mas depois que o papado assumiu o controle, no ano 538, a igreja passou a ser chamada de Igreja Católica Apostólica Romana. Agora a base não é mais Jesus. Agora a base é Roma. Agora a base é o Papa. E ele se tornou poder perseguidor, atacando agora todos aqueles que pensavam diferente. Aí o verso 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão e tal, que colocou o povo para comer comida sacrificados aos ídolos e praticar a prostituição.
Quem lembra da história de Balaão na Bíblia? Quem lembra da história lá que está lá em Números? Vocês lembram que Balaão foi aquele profeta que vivia dizendo o que não era para ele dizer, certo? Ele era pago, ele era subornado para fazer profecias contra o povo de Israel, para profetizar desgraça contra o povo de Israel. Só que aí Deus falou com a jumenta, e a jumenta falou para Balaão que não era para ele fazer isso, e aí Balaão começou a profetizar o que era certo, mas pelo dinheiro que ele recebia, ele ia profetizar o que era errado, ele ia profetizar desgraça para o povo de Israel. Mas aqui a Bíblia diz que Balaão ele incentivou o povo a se prostituir, né? Então, isso significa, gente, isso aponta para o fato de que a Igreja Romana começou a misturar o paganismo com o cristianismo, certo? E outras séries de doutrinas erradas, porque a prostituição na profecia representa você misturar a verdade com a mentira. Então, quando você pega aquele estudo Ouvindo a Voz de Deus, lá atrás tem um apêndice mostrando todas as mudanças que a Igreja Romana foi fazendo ao longo da história, certo? Então, a questão de orar para os mortos, de fazer culto aos santos, de fazer, de idolatrar Maria como sendo mãe de Deus, enfim, a prática da transubstanciação, da extrema-unção, todas essas práticas que hoje a gente sabe que são erradas foram surgindo nesse período. Essas doutrinas erradas, elas eram herança do paganismo e foram inseridas no cristianismo. Então, isso que é prostituir, isso que é seguir a doutrina de Balaão, é misturar a verdade com a mentira. Satanás ele não chega apresentando somente a mentira. Ele mistura elementos certos com elementos errados para confundir a sua cabeça. Ele faz isso desde Eva. Então, é por isso que Jesus está advertindo isso aí. Tem aqueles que seguem a doutrina de Balaão no meio de vocês. Estão se prostituindo, certo? Então, esse é disso que Jesus está falando. Do trono de Satanás e da doutrina de Balaão. Então a igreja trocou a simplicidade dos ensinos de Jesus pela pompa e o orgulho do papado, certo? Então esse período, gente, de perseguição, de poder papal, ele dura 1260 anos. Nós já vimos lá em Daniel. Então vai começar a partir de amanhã. Amanhã nós vamos estudar sobre Tiatira. Nós vamos começar a estudar esse período do domínio dos papas. Esse período de hoje é só um período de transição da perseguição para a fama, da igreja que era escorraçada para a igreja que ficou agora poderosa. Então, o período de Pérgamo é um período de transição gradual, da verdade para a mentira, da luz para as trevas. Amanhã nós vamos estudar as trevas totais. Tiatira, a igreja de amanhã, é uma igreja de total escuridão. Não tem luz em lugar nenhum. É uma igreja de perdição mesmo. Então hoje é só um período de escurecimento. Amanhã é escuridão total. Certo? Mas aí, olha, o verso 16. Jesus dá um conselho. Mesmo a realidade sendo triste, mesmo a realidade sendo quase sem solução, Jesus apresenta aí um conselho para a igreja de Pérgamo real e como para as pessoas da igreja de Pérgamo, daquela fase do período de Pérgamo, né? Então Jesus diz, olha, arrependa-se, senão iria até eles sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ou seja, se você não se arrepender, a minha palavra que tanto edifica, que tanto converte os corações, que tanto transforma, ela vai ir e ela vai julgar vocês. Ela está indo aí para realmente acabar com vocês. Então, Jesus faz essa advertência, esse conselho de uma forma bem contundente, bem séria. E no fim ele faz uma promessa. No fim ele faz uma promessa para aquele que for vencedor. Essa promessa está aí no verso 17. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Essa promessa do maná escondido, vocês se lembram que eu disse a vocês que o livro de Apocalipse é o livro que mais fala do Antigo Testamento. Muita gente pensa, como esse é o último livro, como esse livro é o livro do tempo do fim,
ele não vai ficar fazendo referência à Bíblia, ele vai se concentrar apenas nos eventos futuros. Mas o livro do Apocalipse é o livro que mais faz referência, que mais fala do Antigo Testamento. Inclusive, esse maná escondido é uma referência ao período do Êxodo. Inclusive, gente, muita gente acha que esse maná escondido é aquela porção do maná que Moisés colocou dentro da Arca da Aliança. E também tinha um ensinamento judaico, tinha um pensamento, uma teoria judaica, de que quando o Messias viesse, o maná ia voltar a cair. Ele achava que, os judeus até hoje acham isso, que eles não acreditam que Jesus era Messias, então eles acham que quando o Messias vier, o maná vai voltar a cair. Então eles têm essa mentalidade, né? Agora, considerando que o João 6, aquele discurso de Jesus sobre o pão da vida, a gente pode entender que o que João está querendo dizer é transformar o maná em um símbolo da vida espiritual em Cristo hoje e da vida eterna no céu. Então, no deserto, o povo comia o maná para sobreviver. E Jesus disse lá em João 6 que ele é o pão da vida. Quem come desse pão terá a vida eterna. Então, os salvos vão comer desse maná escondido, por quê? Porque desde hoje eles se alimentam do pão da vida e é por isso que eles têm a vida eterna garantida. Amém? E aí, olha, o que chama mais atenção é o final do verso 17 que fala sobre uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Então, muita gente tenta entender por que João usa essa linguagem de pedrinha branca. Por que Jesus promete essa pedrinha branca com um novo nome? No tempo da antiguidade, havia um costume usado nos julgamentos que era assim. Era comum que os membros de um júri, os jurados, eles usassem uma pedra preta para condenação e uma pedra branca para absolvição. Então o advogado perguntava lá, qual é o seu veredito? Aí quando era para condenar, levantava uma pedrinha preta. Quando era para absolver, quando era para inocentar, levantava uma pedrinha branca. Então essa explicação faz todo sentido com o significado por trás do novo nome. Ou seja, Jesus, ele, ao se colocar no nosso lugar, ao colocar o manto de justiça dele sobre nós, é como se ele estivesse dando para cada um de nós uma pedrinha branca da absolvição. Vocês não estão mais condenados. Amém. Como diz lá em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Vocês recebem essa pedrinha branca, eu cubro vocês com o meu manto de justiça, e vocês não passam mais pela segunda morte, vocês agora estão salvos pelo meu sangue. Amém. Então, a pedrinha branca representa uma nova identidade, de condenados para inocentados, de perdidos para salvos. Então, o novo nome que Jesus vai nos dar não é apenas um nome diferente, não é apenas uma nomenclatura diferente, palavras diferentes, letras diferentes. É também uma nova identidade, um novo perfil, uma nova vida. Quando você se batiza, um novo nome é escrito para você lá na glória. Você continua usando esse seu nome até você morrer, mas quando você chegar lá no céu, você vai tomar posse desse novo nome que você ganhou quando você se entregou a Jesus. Amém. É por isso que a gente canta há um novo nome lá na glória. Porque quando você é salvo, Jesus lhe dá agora, vira uma nova página para você. Dá uma nova vida para você. Então essa vida você começa a viver desde hoje, uma vida em abundância, e vai viver ela de forma plena quando você for para o céu. Amém. Então essa é a promessa para quem for vencedor. Essa é a promessa para quem passar pela provação dessa vida e aguentar, e assim vai receber a vida eterna. Então, gente, essa é a promessa de Jesus. Então, vamos ser fiéis. Mesmo que o mundo pense o contrário. Mesmo que a gente seja minoria onde a gente estiver. Mesmo que a gente esteja sendo perseguido. Mesmo que a gente seja zombado por causa da nossa crença. Vamos ser fiéis. Como nós vimos ontem, Jesus promete, aquele que for fiel até a morte vai receber a coroa da vida. E quem for vencedor hoje vai receber essa pedrinha branca com um novo nome, com a nova identidade, com a nova vida, e ele vai fazer de nós novas criaturas. Amém. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje da Igreja de Pérgamo. Muito obrigado, Senhor, pelas advertências que o Senhor dá para nós. Nos ajuda, Senhor, a nunca trocar a Tua verdade por tradições dos homens. A nunca trocar o
o que é puro, o que é bom, por aquilo que é duvidoso, por aquilo que é passageiro. Nos ajuda, Senhor, a nos apegar ainda mais à Tua Palavra. A Tua Palavra que é uma espada de dois gumes, que nos Amém.